dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Estamos no capítulo 32, no verso 33. Vamos começar. E antes que eu me esqueça, dê o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas e ativa o sininho, tá bom? Obrigada. Vamos disseminar a palavra do Senhor, né? Que é para isso que eu estou aqui, lendo todos os dias e gravando, que é para a palavra do Senhor ser disseminada. Então, vamos lá, na leitura da palavra do Senhor. Distribuição da Transjordânia. Nós vimos no início do capítulo 32, 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia, né? E aí nós viemos lendo, agora no 33, a distribuição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroé. Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nirra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Quiriataim. Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquim, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou Aquenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Vamos ler os comentários dos versículos, né? A meia tribo de Manassés, metade dos membros desta tribo, desejava tirar proveito dessa possibilidade de herdar uma terra ideal para seu gado. Só são mencionados na narrativa depois dos gaditas e os rubenitas terem tomado a iniciativa. Talvez esta insistência em atravessar o Jordão tenha um significado simbólico. Ninguém pode ser um verdadeiro crente fazendo parte da herança eterna, sem morrer para si mesmo e ressuscitar com Cristo, tanto no sentido moral aqui na terra, como no sentido físico. Então, aqui, o comentarista ele faz uma analogia, né? Ele vê um símbolo, um significado simbólico aqui, né? Que ninguém pode ser um verdadeiro crente fazendo parte da herança eterna, sem morrer para si mesmo e ressuscitar com Cristo, tanto no sentido moral aqui na terra, como no sentido físico, né? Então, ele bota aqui o capítulo de Colossenses 2:20. Vamos ler o que é que diz Colossenses 2:20. Desse símbolo que ele está querendo fazer aqui, né? Significar esse símbolo. Colossenses 2:20 diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas as coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, ele está falando aqui que o pecado, né,
falando, a obediência a tais práticas não vence o pecado. Ele está querendo falar que você obedecer a práticas não vence o pecado, mas você obedece a Cristo, né? Como ele fala, se morresse com Cristo para rudimentos do mundo, então se você morreu realmente, então você consegue vencer o pecado porque você está com Cristo. Mas sem Cristo você não consegue vencer. Colossenses também 3, 1 a 3 diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aleluia. Então, aqui ele está mostrando, né, está fazendo analogia de que as pessoas dessas tribos, né, de Gade, de Ruben e a metade da tribo de Manassés, eles não quiseram ir para a terra prometida, né? Eles não quiseram ir, eles quiseram ficar nessa parte, da Transjordânia, eles não quiseram. É tipo o crente, ele aceita Jesus, mas ele tipo não quer ir para o céu, né? Tipo assim, não, eu quero ficar por aqui mesmo. Então, é isso que está mostrando nos versículos, né? Que a gente, crente morreu para o mundo, né? E pensa nas coisas do alto. A gente sabe que é difícil aqui na Terra, a gente ter essa vida realmente de sujeição a Deus, né? A gente sabe que é difícil você se anular para um monte de coisa no mundo, que o mundo fica chamando, 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 né? Mas com Cristo nós vencemos. Com Cristo nós conseguimos realmente vencer muitas coisas mesmo, né? Então devemos estar realmente com os olhos fitos em Deus, né? Como diz aqui, olhando para o alto, né? Pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Então nós devemos pensar nas coisas do alto, né? Porque morremos para o mundo e estamos com Cristo. Glória a Deus. Então ele continua no verso 34, ele diz: de bom, esta cidade serve para nos mostrar a história geral da Transjordânia inteira. Era uma cidade de Moabe que caiu nas mãos dos amorreus até a chegada dos israelitas com Moisés. Foi edificada como cidade israelita, mas logo caiu na mão dos moabitas, séculos mais tarde. O rei Onri a conquistou, sendo depois perdida de uma vez para sempre. O verso 41, Avot Jair, quer dizer, as aldeias de Jair. Os membros das tribos que receberam certos territórios tinham a responsabilidade de conquistar e habitar suas heranças. Este foi um princípio geral para toda a conquista de Canaã. Cada um subjugaria as terras que estaria precisando. Então, está precisando da terra, então vai lá, pega, né? E agora vamos começar o capítulo 33. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhadas após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés, no 15º dia do mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido. Entre eles também, contra os deuses, executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto,
E depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Querote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quilata. Partiram de Quilata e acamparam-se no Monte Cefé. Partiram do Monte Cefé e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Tate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigade. Partiram de Or-Agigade e acamparam-se em Jotibata. Partiram de Jotibata e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então, aqui foi os acampamentos que eles ficaram durante esses 40 anos, né, que eles ficaram peregrinando no deserto. Vamos ler os comentários agora. Capítulo 31, versículo 1. Aqui começa a descrição do roteiro que os israelitas tinham seguido durante sua peregrinação no deserto. Escreveu Moisés o itinerário das viagens. Foi escrito por Moisés, conforme o mandado do Senhor. Esta é uma das muitas instâncias que nos dão a entender que os 5 livros de Moisés foram realmente documentos contemporâneos, escritos pelo próprio punho de Moisés. Há pessoas que defendem que não, né? O 33º capítulo traz 3 assuntos à nossa memória. 1. Uma triste lembrança do pecado. O histórico das peregrinações no deserto é algo que a obediência teria evitado. 2. Uma solene lembrança da disciplina, passo a passo. Deus tinha disciplinado o povo, provando, guiando, treinando, avisando e ensinando. O futuro seria igual aos amargos anos do deserto se o povo não aprendesse a ficar fiel a Deus, ou a ser fiel a Deus, né? 3. Uma esplêndida lembrança da fidelidade de Deus em nunca abandonar o povo que lhe tinha sido tão infiel. O autor do comentário pede para a gente comparar com 2 Timóteo 2,13. Vamos ler 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, aleluia, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus, aleluia.
Olha só, a partir do verso 11 diz assim, a partir do verso 10, na verdade, assim, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Então, a comparação que ele está pedindo para fazer aqui com 2 Timóteo 2,13, né? Que o povo tinha sido infiel, né? E nunca abandonar o povo que ele tinha sido infiel. Então, as pessoas são infiéis, nós somos infiéis a Deus, né? A maioria das vezes, mas Deus continua fiel, a sua palavra nos prova isso, né? Esta fidelidade imutável de Deus é o refúgio seguro dos crentes, né? Então, nós somos seguros em Cristo, porque Ele nos dá essa segurança, né? Glória a Deus por isso. O verso 5 diz, Sucote, quer dizer barracas, as casas dos israelitas no decurso das suas peregrinações, ou seja, os tabernáculos. Migdol, quer dizer torre, na fronteira do Egito, o último obstáculo transposto antes de chegar ao Mar Vermelho. Mara quer dizer amargo, o lugar onde a água era impotável, que está escrito lá em Êxodo. Junto ao Mar Vermelho, agora o obstáculo seria visto do outro lado, o lado da segurança, da vitória, da gratidão a Deus. Todos os obstáculos da vida devem ser tratados assim, pelos crentes que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Aleluia. Somos mais que vencedores, né? O versículo 14 diz Refidim, quer dizer expansões. O primeiro dos dois lugares onde Moisés recebeu água da rocha. E o 15, Sinai, foi ali que o povo recebeu os 10 mandamentos, né? Êxodo 20. O 16, Quibrote Ataavá, quer dizer, os sepulcros da concupiscência, onde o apetite carnal dos israelitas superou o desejo de serem independentes e herdeiros da terra prometida, que está em Números 11:31. E o verso 36 é Cádiz, foi aqui que os espias rebeldes saíram. E agora vamos ler o versículo 38, que fala sobre a morte de Arão, né? Nós sabemos que Arão já morreu lá atrás, a gente já leu no capítulo 20, mas aqui ele fala de novo sobre a morte de Arão, né? Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. Tá falando novamente, né? No 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, no 5º mês do ano 40º. Então, a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. Então ouviu o cananeu rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Or, e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebom. Partiram dos montes de Abraim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim,
nas campinas de Moabe. Então, aqui fala sobre a morte de Arão e, em seguida, começa a falar das cidades, dos lugares, né, que eles continuaram se mudando, né? Então, vamos ver aqui os comentários que falam. O 39. A morte de Arão era tão importante que exigiu uma pausa na narrativa da marcha dos israelitas para a terra prometida. Exatamente, teve uma parada, né? Falou da morte de Arão para poder continuar a marcha, né? A prometida. A marcha dos crentes para a herança eterna também tem significado. Comprova a imperfeição e a mortalidade que acompanhava o antigo sacerdócio. Hebreus 7, 8 a 23. Leva-nos, portanto, a confiar no sacerdote eterno, Jesus Cristo, aquele que nos fez começar esta viagem de fé e nos promete a chegada vitoriosa às regiões celestiais. Aleluia. Hebreus 12, 2 e João 14, 2 a 3. O cananeu, esta tribo consta como uma das 7 nações pagãs que habitavam em Canaã. E este rei derrotado serve para representar todos aqueles que tentaram barrar o caminho dos israelitas para Canaã, dos quais alguns se descrevem em Números 21. E o 49, junto ao Rio Jordão. Finalmente, o povo de Israel estava mobilizado ao longo da fronteira natural de Canaã. O rio que haveria de atravessar chegaram ao lugar da obediência, da esperança, do desafio, a coragem e a fé. É interessante notar que a marcha descrita é uma marcha que deixa de mencionar os 40 anos de desobediência durante os quais o povo ficou no deserto até a morte de uma geração. Então, a morte daquela geração que saiu do Egito, né? Todo mundo ali morreu, não entrou ninguém daquela turma que saiu do Egito, a não ser Caleb e Josué. Foram os únicos que entraram daquela geração. Então, os 40 anos que passaram, as pessoas foram realmente morrendo. Aí agora nós vamos ler o versículo 50, que fala: Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Deus manda lançar fora, né? Capítulo 5, versículo 50. Disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis a herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós outros como pensei fazê-los a eles. Então, Deus aqui, ele, né, manda lançar fora os moradores de Canaã, mas se você não lançar fora, vai acontecer, né, coisas que não são do agrado do Senhor. Então, vamos ler aqui os comentários, do 50 ao 56. A partilha da terra de Canaã deveria ser justa e equitativa, de acordo com o tamanho da tribo, sendo a subdivisão de cada porção distribuída por sorte entre as várias famílias que existiam em cada tribo. Os habitantes da terra deveriam ser eliminados juntamente com seus ídolos para não tentarem os israelitas um espinho ao seu lado.
O 34º, aí aqui já começa o 34º. Então, aqui está falando sobre exatamente essa coisa, né, de destruir todos os habitantes da terra, deveriam ser eliminados juntamente com seus ídolos, para que não tentassem, né, as pessoas a fazerem, a desobedecerem a Deus, né, a fazerem o que não era certo aos olhos de Deus, né. Então, aqui eles são avisados, né, que não devem fazer, não devem juntar, né, com pessoas pagãs, não devem fazer associação, devia realmente obedecer a Deus e eliminar todas aquelas pessoas que ali estavam. E também o interessante aqui é que foi por sorte, né? Assim, ele não determinou tal tribo vai ficar em tal canto, não, ele não fez isso, ele botou por sorte. Só que assim, sabendo que a família maior ia ficar com um pedaço de terra maior. E a família menor, automaticamente, seria menor, né? Então, mas foi por sorte. Os lugares escolhidos não foi, não, eu quero ficar ali. Eu quero ficar ali, eu quero ficar ali, pronto. Não, foi por sorte. Então, eles devem ter feito, não sei se papéis com o nome ou alguma coisa do tipo, né? E tiraram a sorte de quem ficava em tal lugar. E agora nós vamos ler o capítulo 34, que fala sobre os confins da terra. Estamos quase no final do livro de Números, que ele tem 36 capítulos. Nós já estamos no 34, então falta só mais 2 capítulos, a gente termina o livro de Números. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Azimon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcareis de Azan-Enã até Zefá. O limite descerá desde Cefá até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar Salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque 2 e meia ficaram para trás, né? Porque as tribos dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança lá em Gileade. Estas 2 tribos e meia receberam sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Então, aqui, falando sobre os confins da terra, como devia ser, né, colocado a cada pessoa em cada parte. Então, o 34º capítulo descreve para nós, né, os comentários.
a promessa da dádiva de Deus, cujo desfrutar já podemos antecipar, né? 2. A garantia de Deus, a garantia que Deus dá com respeito à herança futura. 3. O cuidado de Deus em dividir esta herança segundo as necessidades humanas. 4. O método de Deus distribuir suas bênçãos pelas mãos de um sacerdote e de um líder, que são tipos do Senhor Jesus Cristo, daquele que nos dá a sua herança eterna. Está escrito em Efésios 3, 3 a 14, né? Os versículos 1 a 12 descreve-se os limites geográficos de Canaã, propriamente dita, excluindo a parte além do Jordão, já distribuída. Mar Salgado, também conhecido como Mar Morto, né? Suas saídas, o lugar onde termina a linha divisória. O Mar Grande, o Mediterrâneo, às vezes chamado de o Mar. Quinerete é o nome hebraico do Mar da Galileia, o lugar onde Jesus passou tanto tempo com seus discípulos. Versículo 13. Herdareis por sorte. São as possessões dos indivíduos como chefes de família que se fazem por sortes. As tribos receberiam segundo suas necessidades coletivas, conforme já havia sido feito no caso dos Gaditas e dos Rubenitas. Versículo 15. A definição da posição geográfica, que quer dizer nas regiões além do Jordão, que corresponde a Jericó, que fica em Canaã. Então, aqui agora vamos ler os versículos 16. Os homens que devem repartir a terra. Os homens que devem. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os homens o nome dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os filhos dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dan; o príncipe Buque, filho de Jogle, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; o príncipe Aniel, filho de Efode, da tribo dos filhos de Efraim; o príncipe Quemuel, filho de Zifitã, da tribo dos filhos de Zebulon; o príncipe Elisafá, filho de Parnaque, da tribo dos filhos de Issacar; o príncipe Paltiel, filho de Azã, da tribo dos filhos de Assé; o príncipe Aiude, filho de Zelome, da tribo dos filhos de Naphtali; o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A este o Senhor ordenou que repartisse a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. Comentário aqui. O versículo 17. Para dirigir a obra de repartir a terra, foi escolhido um líder eclesiástico, Eleazar, e um líder cívico, Josué. Então, esses dois líderes, né? Eclesiástico, que cuidava da parte espiritual, e o líder cívico. Os versículos 16 a 29, os nomes dos representantes das tribos que foram chamados para participar da distribuição da terra devem ter sido escolhidos pelas suas qualidades pessoais. Já vimos Calebe tomando parte destacada no governo de Israel, né? O verso 29, nota-se a ausência de líderes, príncipe das tribos de Ruben e de Gade, já que esta convocação era para decidir o caso da divisão da terra entre as demais tribos, né? Porque esse do Ruben e Gade já tinha sido anteriormente distribuída, né? Já tinha sido entregue a herança deles, né? Aleluia. Então, aqui nós ficamos para amanhã ler o capítulo 35 e o 36 e nós terminaremos amanhã a leitura do livro de Números. Graças a Deus. Muito feliz porque eu estou conseguindo ler a Bíblia
Eu já tinha lido 2 vezes, mas eu nunca tinha gravado, né, e decidi essa terceira vez agora gravar, e está sendo para mim muito maravilhoso. Eu estou aprendendo muito, 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 muito mesmo. E acredito que você também esteja aprendendo, espero que você também esteja aprendendo, né? Ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo mais de Deus, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de leitura, por mais um dia que o Senhor nos concede acordar, por mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de presente, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está lendo a palavra juntamente comigo, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Pai querido, nos dando direcionamento, nos dando paz, nos dando a sabedoria que precisamos, Pai. Que nós olhemos mais para o alto, Senhor Deus, e tiremos mais os olhos aqui da terra, Pai querido. Nos enche com o teu amor, nos enche com a tua paz. Em nome de Jesus, eu te oro, Senhor Deus, e te agradeço nesta manhã gloriosa. Amém.